Nessa aula aqui nós vamos aprender a utilizar na prática o gerador de sinais que tem nesse osciloscópio junto com ele próprio para testar um circuito eletrônico, por exemplo, esse amplificador de áudio. Nós não somente vamos testar o amplificador, como também determinar o ganho dele. Para essa aula nós vamos utilizar essa fonte de bancada da FR, ela vai fornecer 12 volts para a gente, para alimentar o amplificador. Ela é a fonte FA3010X, que você pode adquirir lá na FR, nosso parceiro. E é claro, o nosso maravilhoso DHO914, que é o osciloscópio que está nos servindo de base para esse curso. Esse osciloscópio e muitos outros da linha Rigol você pode adquirir na Reolink, por exemplo, que é um dos distribuidores da Rigol aqui no Brasil, com 3 anos de garantia. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver aqui primeiro esse circuito desse amplificador. A gente tem o esquema dele aqui, ó. Então, o amplificador é muito simples, ele é baseado no CI TDA2040, que é um CI de 5 pinos. O terminal número 1 é o terminal de entrada, o sinal vai entrar aqui. O terminal número 4 é a saída do sinal, que vai para o alto-falante através desse capacitor de acoplamento, que vai bloquear a tensão contínua aqui nesse pino para que ela não chegue no alto-falante. Aqui a gente tem um filtro Zobel, que vai minimizar a oscilação do alto-falante. E aqui do pino 4 ao pino 2, a gente tem uma realimentação negativa, inclusive a relação desses dois resistores, que vai determinar o ganho desse amplificador. Esse capacitor aqui que está em série, ele é quase que um fio para o sinal de áudio, que é uma corrente alternada, né? Claro, ele tem uma reatância capacitiva baixa para o sinal de áudio, então a gente pode considerar ele como um fio. Dividindo esse resistor por esse, dá em torno de 32, mais ou menos. Significa que, em teoria, o ganho desse amplificador é 32. O sinal de saída é 32 vezes maior do que o sinal de entrada. Mas, na prática, o ganho dele vai ficar entre 25 e 30, porque tem uma série de parâmetros que a gente tem que analisar. Por exemplo, a tolerância dos componentes, o próprio circuito integrado, a frequência que nós vamos aplicar para testar. E aí, o ganho dele pode variar de 25 até 30, mais ou menos. Tá? Aqui, nós temos esses dois resistores que formam um divisor. Eles vão dividir a tensão de 12 volts e alimentação para 5.7. Essa tensão vai manter o pino 1 com 5.7 e o sinal de áudio vai excursionar a partir dela. Quando o áudio é positivo, a tensão fica acima de 5.7. Quando é negativo, fica abaixo de 5.7. Aqui na saída ocorre a mesma coisa. Eu vou ter 6 volts, metade da alimentação, de modo que o áudio vai excursionar a partir desse valor. Quando o áudio é positivo, ele fica acima de 6 volts e negativo, ele fica abaixo de 6 volts, tá bom? E nós temos aqui um capacitor de filtro de ruído e esses dois capacitores, aqui um filtro de ruído de baixa frequência e aqui ruído de alta frequência. Como é que nós vamos fazer o teste? Nós vamos aplicar o gerador e o canal 1 do osciloscópio aqui e o canal 2 do osciloscópio a gente vai aplicar aqui na saída. Para a gente ver, primeiro, se o circuito amplificou, segundo, se ele manteve o sinal no mesmo formato, e terceiro, para a gente avaliar o ganho dele, para a gente ver o ganho real dele, tá bom? Vamos ver aqui na prática. Ó, aqui eu tenho a tela do osciloscópio, eu vou tirar daqui por enquanto. Então aqui está o circuito. Então, olha só, aqui a gente vai utilizar o canal 1, canal 2 do osciloscópio, o 1 é o amarelo, o 2 é o verde, e o sinal vai ser aplicado através dessa ponteira aqui lilás, que é a saída que nós conectamos o gerador. Essa ponteira aqui pertence ao canal número 3, mas nós ligamos na saída do gerador, que é aqui atrás. Tá vendo? O fio dele tá aqui, ó, o fio da ponteira. E nós conectamos aqui a ponteira na entrada do amplificador, que tá aqui o potenciômetro de volume. Como eu vou deixar o volume no máximo, ele não vai influir no teste. Então aqui eu tenho o sinal do gerador e o canal 1 do osciloscópio ao mesmo tempo. E o canal 2 do osciloscópio está aqui na saída, ó, bem no terminal do alto-falante, tá bom? Então nós vamos ajustar aqui o osciloscópio para poder fazer o teste. Está aqui a tela do osciloscópio. O canal 1 nós deixamos aqui em 100 mV por divisão. 100 mV por divisão. E o acoplamento aqui eu vou colocar C, porque a gente vai testar só as variações do sinal. Como o canal 2, eu deixei em DC, mas eu podia colocar em AC também, só que o canal 2, ele já, que no caso é a saída para o alto-falante, já tem aquele capacitor em série
com o circuito, então não precisa mexer. O canal 2, a escala é 1 volt por divisão, tá bom? E agora nós vamos ligar o gerador de sinais. Nós vamos aplicar 200 mV de pico a pico na entrada do amplificador. E na saída dele, a gente vai ver qual é o sinal que nós vamos obter, tá bom? Então, ligando aqui o gerador. E ligando o amplificador. Deixa eu só tirar a tela do osciloscópio aqui, ó. Ligando o amplificador. Então, muito bem, ele está amplificando, a gente está escutando um ruído de fundo, tá? Mas, vamos ver aqui na tela. Então, observe que aqui eu tenho o sinal de entrada, 200 mV de pico a pico, 100 aqui, menos 100 aqui, 200 no total. Na verdade, dá um pouco mais porque tem os ruídos aqui também, né? E na saída, a gente tem aqui, ó, o sinal amplificado. Na saída, o sinal, o certo seria, se for 30 vezes, se o ganho do amplificador for 30 vezes, por exemplo, se você aplica 200 mV na entrada de pico a pico, na saída você vai obter 6 volts de pico a pico. Aqui a gente tem mais 3 e menos 3, tá vendo? Deu um pouquinho mais do que 3 e um pouquinho menos do que menos 3. Então nós vamos verificar aqui, ó, na medida, o sinal de entrada, que é o canal 1. Nós vamos colocar aqui o VPP. E o canal 2, também, ó, VPP. Então, o canal 1 a gente tem aproximadamente 240 mV. E o canal 2 a gente tem aproximadamente 6.9 volts. Aqui, ó. Aqui deu 230 e 6.8. Então, se a gente dividir 6.8 por 0.23, 2.8 dividindo por 0.23 dá igual, 6.8 dividido por 0.23, 29,5, quase 30 vezes o ganho. Tá? Nós tínhamos calculado ali um ganho em torno de 32, ali no cálculo, e na prática aqui deu 30 o ganho desse amplificador. Né? Então nós vimos que tanto o amplificador funciona, como o ganho dele está bem próximo ao que a gente calculou. E observe que o sinal de entrada ele tem o mesmo formato do sinal de saída e a mesma fase. Esse amplificador não inverte, ele é um amplificador não inversor. Então quando o sinal sobe, a saída sobe. Quando o sinal de entrada diminui, a saída diminui. Tá bom? Então nesse caso aqui, essa é uma das maneiras que você utiliza o seu osciloscópio em conjunto com o gerador de sinais. Ó, o gerador de sinais está aqui, ó. Nós escolhemos a frequência de 1 kHz, amplitude de 200 mV, o que para amplificadores de potência de áudio, de 100 a 200 mV de tensão de sinal, já está excelente para você testar o funcionamento dele. Tá? Agora, a partir da próxima aula, deixa eu só tirar isso daqui, ó. A partir da próxima aula, nós vamos estudar como é que o osciloscópio produz o diagrama de Bode, tá? Desse mesmo amplificador aqui. Então, nos veremos aqui na próxima aula.